183, diálogo e transparência nos processos decisórios. 182. A previsão do impacto ambiental dos empreendimentos e projetos requer processos políticos transparentes e sujeitos a diálogo, enquanto a corrupção, que esconde o verdadeiro impacto ambiental de um projeto em troca de favores, frequentemente leva a acordos ambíguos que fogem ao dever de informar e a um debate profundo. 183. Um estudo de impacto ambiental não deveria ser posterior à elaboração de um projeto produtivo ou de qualquer política, plano ou programa. Há de se inserir desde o princípio e elaborar-se de forma interdisciplinar, transparente e independente de qualquer pressão econômica ou política. Deve aparecer unido à análise das condições de trabalho e dos possíveis efeitos na saúde física e mental das pessoas, na economia local, na segurança. Assim, os resultados econômicos poder-se-ão prever de forma mais realista, tendo em conta os cenários possíveis e, eventualmente, antecipando a necessidade de um investimento maior para resolver efeitos indesejáveis que possam ser corrigidos. É sempre necessário alcançar consenso entre os vários atores sociais que podem trazer diferentes perspectivas, soluções e alternativas. Mas no debate devem ter um lugar privilegiado os moradores locais, aqueles mesmos que se interrogam sobre o que desejam para si e para seus filhos e podem ter em consideração as finalidades que transcendam o interesse econômico imediato. É preciso abandonar a ideia de intervenções sobre o meio ambiente para dar lugar a políticas pensadas e debatidas por todas as partes interessadas. A participação requer que todos sejam adequadamente informados sobre os vários aspectos e os diferentes riscos e possibilidades, e não se reduza à decisão inicial sobre um projeto, mas implique também ações de controle ou monitoramento constantes. É necessário haver sinceridade e verdade nas discussões científicas e políticas, sem se limitar a considerar o que é permitido ou não pela legislação. 184. Quando surgem eventuais riscos para o meio ambiente que afetam o bem comum presente e futuro, essa situação exige que as decisões sejam baseadas num confronto entre riscos e benefícios previsíveis para cada opção alternativa possível. Isso vale, sobretudo, quando um projeto pode causar um incremento na exploração dos recursos naturais, nas emissões ou descargas, na produção de resíduos, ou então uma mudança significativa na paisagem, no habitat das espécies protegidas ou num espaço público. Alguns projetos, não apoiados por uma análise bem cuidada, podem afetar profundamente a qualidade de vida de um lugar, devido às questões muito diferentes entre si, como, por exemplo, uma poluição acústica não prevista, a redução do horizonte visual, a perda de valores culturais, os efeitos do uso da energia nuclear. A cultura consumista, que dá prioridade ao curto prazo e aos interesses privados, pode favorecer análises demasiado rápidas ou consentir a ocultação de informação. 185.
Em qualquer discussão sobre um empreendimento, dever-se-ia pôr uma série de perguntas para poder discernir se o mesmo levará a um desenvolvimento verdadeiramente integral. Para que fim? Por qual motivo? Onde? Quando? De que maneira? A quem ajuda? Quais são os riscos? A que preço? Quem paga as despesas? Como o fará? Nesse exame, há questões que devem ter prioridade. Por exemplo, sabemos que a água é um recurso escasso e indispensável, sendo um direito fundamental que condiciona o exercício de outros direitos humanos. Isso está, sem dúvida, acima de toda análise de impacto ambiental numa região. 186. Na Declaração do Rio, de 1992, afirma-se: quando existem ameaças de danos graves ou irreversíveis, a falta de certezas científicas absolutas não poderá constituir um motivo para adiar a adoção de medidas eficazes que impeçam a degradação do meio ambiente. Esse princípio de precaução permite a proteção dos mais fracos, que dispõem de poucos meios para se defender e fornecer provas irrefutáveis. Se a informação objetiva leva a prever um dano grave e irreversível, mesmo que não haja uma comprovação indiscutível, seja o projeto que for, deverá suspender-se ou modificar-se. Assim, inverte-se o ônus da prova, já que, nesses casos, é preciso fornecer uma demonstração objetiva e contundente de que a atividade proposta não vai gerar danos graves ao meio ambiente ou às pessoas que nele habitam. 187. Isso não implica opor-se a toda e qualquer inovação tecnológica que permita melhorar a qualidade de vida de uma população. Mas, em todo caso, deve permanecer de pé que a rentabilidade não pode ser o único critério a ter em conta, e na hora em que aparecessem novos elementos de juízo, a partir de ulteriores dados informativos, deveria haver uma nova avaliação com a participação de todas as partes interessadas. O resultado do debate pode ser a decisão de não avançar num projeto, mas poderia ser também a sua modificação ou a elaboração de propostas alternativas. 188. Há discussões sobre problemas relativos ao meio ambiente, onde é difícil chegar a um consenso. Repito uma vez mais que a Igreja não pretende definir as questões científicas nem substituir-se à política, mas convido a um debate honesto e transparente para que as necessidades particulares ou as ideologias não lesem o bem comum. 4. Política e economia em diálogo para a plenitude humana. Item 189. A política não deve submeter-se à economia, e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma eficientistas da tecnocracia. Pensando no bem comum, hoje precisamos imperiosamente que a política e a economia em diálogo se coloquem decididamente a serviço da vida, especialmente da vida humana. A salvação dos bancos a todo custo, fazendo pagar o preço à população, sem a firme decisão de rever e reformar o sistema inteiro, reafirma um domínio absoluto da finança que não tem futuro e só poderá gerar novas crises depois de uma longa, custosa e aparente cura. A crise financeira dos anos 2007 e 2008 era a ocasião para o desenvolvimento de uma nova economia mais atenta aos princípios éticos
para uma nova regulamentação da atividade financeira especulativa e da riqueza virtual. Mas não houve uma reação que fizesse repensar os critérios obsoletos que continuam a governar o mundo. A produção não é sempre racional e muitas vezes está ligada a variáveis econômicas que atribuem aos produtos um valor que não corresponde ao seu valor real. Isso leva frequentemente a uma superprodução de algumas mercadorias com um impacto ambiental desnecessário, que simultaneamente danifica muitas economias regionais. Atualmente, a bolha financeira também é uma bolha produtiva. Em suma, o que não se enfrenta com energia é o problema da economia real, aquela que torna possível, por exemplo, que se diversifique e melhore a produção, que as empresas funcionem adequadamente, que as pequenas e médias empresas se desenvolvam e criem postos de trabalho. 190. Nesse contexto, sempre se deve recordar que a proteção ambiental não pode ser assegurada somente com base no cálculo financeiro de custos e benefícios. O ambiente é um dos bens que os mecanismos do mercado não estão aptos a defender ou promover adequadamente. Mais uma vez, repito, que convém evitar uma concepção mágica do mercado, que tende a pensar que os problemas se resolvem apenas com o crescimento dos lucros e das empresas e dos indivíduos. Será realista esperar que quem está obcecado com a maximização dos lucros se detenha a considerar os efeitos ambientais que deixará às próximas gerações? De certo, dentro do esquema do ganho, não há lugar para pensar nos ritmos da natureza, nos seus tempos de degradação e regeneração, e na complexidade dos ecossistemas que podem ser gravemente alterados pela intervenção humana. Além disso, quando se fala de biodiversidade, no máximo pensa-se nela como um reservatório de recursos econômicos que poderia ser explorado, mas não se considera seriamente o valor real das coisas, o seu significado para as pessoas e as culturas, os interesses e as necessidades dos pobres. 191. Quando se colocam essas questões, alguns reagem acusando os outros de pretender parar irracionalmente o progresso e o desenvolvimento humano. Mas temos de nos convencer que reduzir um determinado ritmo de produção e consumo pode dar lugar a outra modalidade de progresso e desenvolvimento. Os esforços para um uso sustentável dos recursos naturais não são um gasto inútil, mas um investimento que poderá proporcionar outros benefícios econômicos a médio prazo. Se não temos vista curta, podemos descobrir que pode ser muito rentável a diversificação de uma produção mais inovadora e com menor impacto ambiental. Trata-se de abrir caminho a oportunidades diferentes, que não implicam frear a atividade humana nem o seu sonho de progresso, mas orientar essa energia por novos canais. Por exemplo, um percurso de desenvolvimento produtivo mais criativo e melhor orientado poderia corrigir a disparidade entre o excessivo investimento tecnológico no consumo e o escasso investimento para resolver os problemas urgentes da humanidade. Poderia gerar formas inteligentes e rentáveis de reutilização, recuperação funcional e reciclagem. Poderia melhorar a eficiência energética das cidades. A diversificação produtiva oferece à inteligência humana possibilidades muito amplas de criar e inovar, ao mesmo tempo que protege o meio ambiente e cria mais oportunidades de trabalho. Essa seria uma criatividade capaz de fazer reflorescer a nobreza do ser humano,
porque é mais dignificante usar a inteligência com audácia e responsabilidade para encontrar formas de desenvolvimento sustentável e equitativo, no quadro de uma concepção mais ampla da qualidade de vida. Ao contrário, é menos significante e criativo e mais superficial insistir na criação de formas de espoliação da natureza só para oferecer novas possibilidades de consumo e de ganho imediato. 193. Assim, se em alguns casos o desenvolvimento sustentável implicará novas modalidades para crescer, noutros casos, face ao crescimento ganancioso e irresponsável, que se verificou ao longo de muitas décadas, devemos pensar também em abrandar um pouco a marcha, por alguns limites razoáveis, e até mesmo retroceder, antes que seja tarde. Sabemos que é insustentável o comportamento daqueles que consomem e destroem cada vez mais, enquanto outros ainda não podem viver de acordo com a dignidade humana. Por isso, chegou a hora de aceitar um certo decréscimo do consumo em algumas partes do mundo, fornecendo recursos para que se possa crescer de forma saudável em outras partes. Bento XVI dizia que é preciso que as sociedades tecnologicamente avançadas estejam dispostas a favorecer comportamentos caracterizados pela sobriedade, diminuindo as próprias necessidades de energia e melhorando as condições de sua utilização. 194. Para que apareçam novos modelos de progresso, precisamos de converter o modelo de desenvolvimento global, e isso implica refletir responsavelmente sobre o sentido da economia e dos seus objetivos, para corrigir as suas disfunções e deturpações. Não é suficiente conciliar a meio termo o cuidado da natureza com o ganho financeiro, ou a preservação do meio ambiente com o progresso. Nesse campo, os meio-termos são apenas um pequeno adiamento do colapso. Trata-se simplesmente de redefinir o progresso. Um desenvolvimento tecnológico e econômico que não deixa um mundo melhor e uma qualidade de vida integralmente superior não se pode considerar progresso. Além disso, muitas vezes a qualidade real de vida das pessoas diminui pela deterioração do ambiente, baixa qualidade dos produtos alimentares, ou esgotamento de alguns recursos no contexto de um crescimento da economia. Então, muitas vezes, o discurso do crescimento sustentável torna-se um diversivo e um meio de justificação que absorve valores do discurso ecologista dentro da lógica da finança e da tecnocracia. E a responsabilidade social e ambiental das empresas reduz-se, na maior parte dos casos, a uma série de ações de publicidade e imagem. 195. O princípio da maximização do lucro, que tende a isolar-se de todas as outras considerações, é uma distorção conceitual da economia. Desde que aumente a produção, pouco interessa que isso se consiga à custa de recursos futuros ou da saúde do meio ambiente. Se o derrube de uma floresta aumenta a produção, ninguém insere no respectivo cálculo a perda que implica desertificar um território, destruir a biodiversidade ou aumentar a poluição. Por outras palavras, as empresas obtêm lucros calculando e pagando uma parte ínfima dos custos. Poder-se considerar ético somente um comportamento em que os custos econômicos e sociais derivados do uso de recursos ambientais comuns sejam reconhecidos de maneira transparente e plenamente suportados por quem deles usufrui, e não por outras populações, nem pelas gerações futuras.
A mentalidade utilitária, que fornece apenas uma análise estática da realidade em função de necessidades atuais, está presente tanto quando é o mercado que atribui os recursos, como quando o faz um Estado planificador. 196. Qual é o lugar da política? Recordemos o princípio da subsidiariedade que dá liberdade para o desenvolvimento das capacidades presentes a todos os níveis, mas, simultaneamente, exige mais responsabilidade pelo bem comum a quem tem mais poder. É verdade que, hoje, alguns setores econômicos exercem mais poder do que os próprios estados, mas não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de prover outra lógica, porque seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. A lógica que não deixa espaço para uma sincera preocupação pelo meio ambiente é a mesma que não encontra espaço à preocupação por integrar os mais frágeis, porque no modelo do êxito, do individualista em vigor, parece que não faz sentido investir para que os lentos, os fracos ou menos dotados possam também singrar pela vida. 197. Precisamos de uma política que pense com visão ampla e leve por adiante uma reformulação integral, abrangendo, num diálogo interdisciplinar, os vários aspectos da crise. Muitas vezes, a própria política é responsável pelo seu descrédito, devido à corrupção, à falta de boas políticas públicas. Se o Estado não cumpre o seu papel numa região, alguns grupos econômicos podem se apresentar como benfeitores e apropriar-se do poder real, sentindo-se autorizados a não observar certas normas, até se chegar às diferentes formas de criminalidade organizada, tráfico de pessoas, narcotráfico e violência muito difícil de erradicar. Se a política não é capaz de romper uma lógica perversa, e perde-se também em recursos inconsistentes, continuaremos sem enfrentar os grandes problemas da humanidade. Uma estratégia de mudança real exige repensar a totalidade dos processos, pois não basta incluir considerações ecológicas superficiais enquanto não se puser em discussão a lógica subjacente à cultura atual. Uma política sã deveria ser capaz de assumir esse desafio. 198. A política e a economia tendem a culpar-se reciprocamente a respeito da pobreza e da degradação ambiental. Mas o que se espera é que se reconheça os seus próprios erros e encontrem formas de interação orientadas para o bem comum. Enquanto uns se afanam apenas com o ganho econômico e os outros são obcecados apenas por conservar ou aumentar o poder, o que nos resta são guerras ou acordos espúrios, onde o que menos interessa às duas partes é preservar o meio ambiente e cuidar dos mais fracos. Vale aqui também o princípio de que a unidade é superior ao conflito. 5. As religiões no diálogo com as ciências. Item 199. Não se pode sustentar que as ciências empíricas expliquem completamente a vida, a essência íntima de todas as criaturas e o conjunto da realidade. Isso seria ultrapassar indevidamente os seus confins metodológicos limitados. Se se reflete dentro desse quadro restrito, desaparecem a sensibilidade estética, a poesia
e ainda a capacidade da razão perceber o sentido e a finalidade das coisas. Quero lembrar que os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas, possuem uma força motivadora que abre sempre novos horizontes. Será razoável e inteligente relegá-los à obscuridade só porque nasceram no contexto de uma crença religiosa? Realmente é ingênuo pensar que os princípios éticos possam ser apresentados de um modo puramente abstrato, desligados de todo o contexto, e o fato de aparecerem com uma linguagem religiosa não lhes tira valor algum no debate público. Os princípios éticos, que a razão é capaz de perceber, sempre podem reaparecer sob distintas roupagens e expressos com linguagens diferentes, incluindo a religiosa. Item 200. Além disso, qualquer solução técnica que as ciências pretendam oferecer será importante para resolver os grandes problemas do mundo. Se a humanidade perde o seu rumo, se esquece as grandes motivações que tornam possível a convivência social, o sacrifício, a bondade. Em todo caso, será preciso fazer apelo aos crentes para que sejam coerentes com a sua própria fé e não a contradigam com suas ações. Será necessário insistir para que se abram novamente à graça de Deus e se nutram profundamente das próprias convicções sobre o amor, a justiça, a paz. Se às vezes uma má compreensão dos nossos princípios nos levou a justificar o abuso da natureza, ou o domínio despótico do ser humano sobre a criação, ou as guerras, a injustiça, a violência, nós crentes podemos reconhecer que então fomos infiéis ao tesouro da sabedoria que devíamos guardar. Muitas vezes os limites culturais de distintas épocas condicionaram essa consciência do próprio patrimônio ético e espiritual, mas é precisamente o regresso às respectivas fontes que permite às religiões responder melhor às necessidades atuais. 201. A maior parte dos habitantes do planeta declara-se crente. Isso deveria levar as religiões a estabelecerem diálogo entre si, visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres, a construção de uma trama de respeito e de fraternidade. De igual modo, é indispensável um diálogo entre as próprias ciências, porque cada uma costuma fechar-se nos limites da sua própria linguagem, e a especialização tende a converter-se em isolamento e absolutização do próprio saber. Isso impede de enfrentar adequadamente os problemas do meio ambiente. Torna-se necessário também um diálogo aberto e respeitador dos diferentes movimentos ecologistas, entre os quais não faltam as lutas ideológicas. A gravidade da crise ecológica obriga-nos a todos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo que requer paciência, ascese e generosidade, lembrando-nos sempre que a realidade é superior à ideia.